Sabe quando parece que um pensamento ruim gruda na cabeça? E aí tudo fica meio cinza? Sei, sim. Como se a gente colocasse uns óculos que só mostram o lado negativo das coisas, né? O que já deu errado ou o que pode dar errado. Fica um ciclo. Nossa, total. É uma armadilha mental bem comum, sabe? E muitas vezes a gente nem percebe o quanto essas interpretações automáticas acabam ditando nosso humor e até o que a gente faz ou deixa de fazer. Exato. É bem essa sensação. É como um programinha rodando ali, escondido, definindo a nossa experiência. E é justamente por isso que hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um livro que, olha, foi um marco. Mudou muito a forma como a psicologia começou a entender e tratar essa questão, principalmente na depressão. Ah, imagino qual seja. É a obra Terapia Cognitiva da Depressão, do Aaron Ten Beck e mais 3 colegas, a John Rush, Brian F. Shaw e Gary Emery. Um livro que, sério, mudou as regras do jogo. Sem dúvida alguma, é um clássico, né? Um divisor de águas mesmo. Ele não só trouxe uma teoria super sólida sobre a depressão, mas também um jeito de tratar muito prático, muito testável. Isso foi, assim, revolucionário para a psicoterapia da época. E a nossa ideia aqui é essa. Vamos tentar desvendar as ideias principais desse livro. Entender o que é essa tal de terapia cognitiva, a TC. Por que ela ficou tão famosa e como ela funciona na prática. Mas assim, numa linguagem bem acessível, sabe? Para todo mundo que quer entender um pouco mais a própria cabeça ou ajudar alguém próximo. Ok, vamos mergulhar nisso então. Ótimo. E o livro ajuda, ele é bem sistemático, tenta ser claro, quase um manual mesmo. Legal. Então, para a gente começar do comecinho mesmo, o que é, afinal, essa terapia cognitiva? O livro fala que é uma psicoterapia, Ativa, né? ou seja, tem ação, não é só conversa, Isso, ativa. diretiva, porque tem um foco, uma direção, Estruturada. tem um plano e geralmente de prazo limitado. Mas qual é a grande ideia por trás disso tudo? A sacada principal. Olha, a grande sacada, assim, o coração da TC é que não são as coisas que acontecem com a gente que nos deixam mal. Não diretamente. É a forma como a gente interpreta essas coisas. Ah, interessante. O livro deixa isso muito claro. Nossos sentimentos, nossos comportamentos, eles são, em grande parte, resultado do jeito que a gente estrutura o mundo com os nossos pensamentos. Se você muda a interpretação, é batata. A emoção e a ação mudam junto. É uma conexão direta e muito poderosa. Pensamento leva à emoção, que leva ao comportamento. Faz sentido. E aí entram 2 conceitos que o livro repete bastante, né? Cognições e esquemas. Cognições acho que é mais fácil de pegar. São os pensamentos que passam pela cabeça, as imagens mentais. Isso, o fluxo normal da mente, né? Aquilo que vem e vai. Já os esquemas, Aham. Esses são mais profundos. São como as nossas crenças centrais, sabe? Aquelas regrinhas básicas, muitas vezes não ditas, que a gente cria sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo. baseadas nas experiências que a gente viveu. Exatamente. Baseadas no passado. E funcionam como filtros, muitas vezes inconscientes. O livro dá um exemplo ótimo de esquema, aquele: se eu não fizer tudo com perfeição, eu sou um fracasso. Nossa, esse esquema da perfeição clássico deve ser uma pressão constante viver com um filtro desses, né? A pessoa deve interpretar qualquer coisinha como prova de que ela não é boa o suficiente. Exato. O esquema fica ali, ó, filtrando a realidade, buscando o que confirma ele e simplesmente ignorando o que não confirma. E é aí que a gente conecta com a depressão, no modelo que o Beck desenvolveu. Certo. O modelo cognitivo da depressão, ele não tirou isso do nada, né? Foi observando as pessoas. Muita observação. Observação clínica e pesquisa mesmo, bem sistemática. Ele começou a notar que existiam padrões de pensamento que se repetiam demais em pacientes deprimidos. O centro desse modelo é o que ficou super conhecido como a tríade cognitiva. A famosa tríade. Lembro de ter lido sobre isso. São tipo 3 focos de pensamento negativo? É isso? Isso mesmo. 3 áreas principais. Primeiro, uma visão negativa sobre si mesmo. A pessoa se sente falha, inadequada, sem valor. Um peso. Um peso.
Segundo, uma visão negativa sobre o mundo e as experiências. Tudo parece um obstáculo, uma fonte de frustração, de derrota. É como se o mundo fosse hostil. Entendi. E terceiro, uma visão negativa sobre o futuro. Aí vem a desesperança total, sabe? Aquela certeza de que nada vai melhorar, que o sofrimento vai continuar para sempre. Puxa, é como ver tudo, a si mesmo, o mundo e o futuro, através de lentes muito escuras. Perfeito. É como se a pessoa estivesse presa numa câmara de eco mental, onde só essas três ideias ficam ressoando. Eu sou ruim, o mundo é ruim, o futuro vai ser ruim. E aqueles esquemas que a gente falou antes, tipo sou incompetente ou ninguém gosta de mim, eles funcionam como combustível para essa tríade. Mas esses esquemas, essas crenças mais profundas, elas ficam ativas o tempo todo ou só às vezes? Boa pergunta. Não necessariamente o tempo todo. O livro explica que eles podem ficar quietinhos, latentes, sabe? Adormecidos. Mas aí acontece alguma coisa. Um evento estressante, uma perda, uma crítica mais dura, uma dificuldade e pá! O esquema é ativado. E aí ele toma conta. Aí ele começa a operar com força total, distorcendo a percepção da realidade para que ela se encaixe naquela visão negativa da tríade. E o pior, ou o mais complicado, é que a pessoa passa a acreditar firmemente naquilo, mesmo que os fatos, a realidade, mostrem o contrário. Entendi. Então não é só o conteúdo do pensamento que é negativo, é também a forma como se pensa, os tais erros cognitivos ou distorções cognitivas. É como se a máquina de processar a informação estivesse com defeito. Exatamente. O pensamento para de seguir a lógica, para de se basear em evidências concretas, fica um processamento enviesado, distorcido. O livro lista vários desses erros que são padrões de pensamento irracional bem comuns na depressão. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. O livro fala da inferência arbitrária, que seria isso, tirar conclusões do nada. Isso, tirar conclusões sem nenhuma evidência que sustente. Ou pior ainda, com evidências contrárias. Exemplo clássico. O chefe passa sério no corredor, não diz oi. A pessoa pensa, pronto, fiz alguma coisa errada, com certeza vou ser demitido, sem ter nada concreto para basear isso. Nossa, acontece muito. Outro erro que o livro cita é a abstração seletiva. Essa é pegar só o detalhe ruim. É isso aí. Você foca num único detalhe negativo e transforma aquilo no resumo da experiência toda. Ignora completamente o resto, o contexto positivo. Imagina, a pessoa faz uma apresentação, recebe vários elogios, mas alguém faz uma pequena sugestão de melhoria. Pronto, a conclusão é, foi um desastre total. Só consegue pensar na sugestão. Complicado. E a hipergeneralização é quando um evento vira regra. Exato. Um evento ruim, isolado, vira uma regra universal e absoluta. Fui rejeitado por essa pessoa, logo ninguém nunca vai gostar de mim. Ou, falhei nessa prova, então sou um fracasso em tudo. Pesado. E tem um que acho que muita gente reconhece, mesmo sem estar em depressão. O pensamento dicotômico. O famoso tudo ou nada. Ah, o 880. Essencialmente é ver as coisas em termos extremos. Ou é perfeito, ou é horrível. Ou é sucesso absoluto, ou é fracasso total. Não tem meio termo. Não tem o bom o suficiente. Se a nota não foi 10, então foi 0. Isso gera uma frustração e uma autoexigência gigantescas. Perceber esses erros já deve ser um passo enorme, né? É como notar que os óculos que a gente está usando estão com a lente trincada ou toda suja. Sem dúvida. É fundamental perceber isso. A tomada de consciência é o primeiro passo. E é aí que a terapia entra com força. Porque entender teoria é legal, mas o livro foca muito no tá bom, e como a gente mexe nisso na prática? Boa. Então vamos para a caixa de ferramentas da TC que o livro apresenta. Como funciona essa terapia no dia a dia? Como é a dinâmica? Olha, um ponto central, um pilar mesmo, é a relação entre o terapeuta e o paciente. O livro usa uma expressão que eu acho ótima: empirismo colaborativo. Empirismo colaborativo. O que isso quer dizer? Significa que os dois trabalham juntos, como uma equipe, sabe? Tipo detetives ou cientistas.
investigando os pensamentos e as crenças do paciente. O terapeuta não é o dono da verdade, que vai dizer é isso. Ele guia a investigação, mas a descoberta é conjunta. Gosto dessa ideia de colaboração. Tira aquele peso de o doutor vai me consertar, né? É mais um trabalho em dupla. E como essa investigação começa? Caçando os pensamentos ruins? Exatamente. O primeiro passo é identificar os pensamentos automáticos. São aqueles que surgem muito rápido, quase sem a gente perceber, em resposta a alguma situação. E geralmente vêm carregados de emoção negativa. Uma ferramenta clássica para isso, que o livro detalha bem, é o registro diário de pensamentos disfuncionais, o famoso RDPD. Ah, o RDPD, já ouvi falar bastante. É tipo anotar a situação que aconteceu, o que a gente sentiu e o que passou pela cabeça naquele exato momento. Certo. Isso. Ajuda a pessoa a fazer a conexão, o gatilho, a situação, o pensamento automático que surgiu e a consequência, a emoção, o comportamento. É o jeito de trazer esses pensamentos que rodam no piloto automático para a consciência, para poder olhar para eles. Ok, identifiquei o pensamento, anotei lá no RDPD. E agora? A gente só aceita ele? De jeito nenhum. Aí que vem a parte mais legal, eu acho. O teste de realidade. Os pensamentos automáticos não são tratados como fatos, são tratados como hipóteses. E toda hipótese científica precisa ser testada, certo? Opa, aqui a coisa fica interessante mesmo. Em vez de só engolir a crença, sou um fracasso, como verdade absoluta, a terapia propõe duvidar, perguntar. Espera aí, será que isso é verdade mesmo? Quais são as evidências reais disso? Como se testa uma hipótese dessas na prática? De várias formas, e o livro é cheio de exemplos. Se a hipótese é, sei lá, ninguém se importa comigo, você pode planejar um experimento. Ligar para um amigo, puxar conversa com um colega, observar como as pessoas reagem numa reunião, anotar dados concretos, sabe? Em vez de confiar só na impressão negativa. Se a hipótese é, sou incapaz de terminar qualquer coisa, o teste pode ser mais comportamental. Falando em comportamento, o livro dá um destaque enorme para as técnicas comportamentais, o que pode parecer meio estranho numa terapia chamada cognitiva, né? Qual é a lógica disso? Pois é, pode parecer contraintuitivo, né? Uma terapia cognitiva que usa tanto a ação, mas a sacada do Beck aqui é genial. Muitas vezes o jeito mais eficaz de desafiar e mudar um pensamento negativo, uma crença limitante, é agindo. Agir apesar do pensamento negativo. Agir para provar que o pensamento está errado. Isso é especialmente útil para quebrar a inércia, a apatia que vem com a depressão. Fazer alguma coisa, por menor que seja, e ver que foi possível. E isso é uma prova concreta muito poderosa contra a crença de incapacidade. A experiência vivida tem o poder de mudar a cognição. A ação muda o pensamento. Entendi. A ação como um antídoto para o pensamento que paralisa. Que tipo de técnicas comportamentais o livro sugere para isso? Uma bem fundamental é o planejamento de atividades. Parece básico, né? Fazer uma agenda. Mas para alguém muito deprimido, ter uma estrutura mínima para o dia, agendando atividades hora a hora, ajuda demais a combater a passividade. E mais importante, vira uma fonte de dados. O paciente anota o que fez e como se sentiu depois. Muitas vezes percebe que nem tudo foi tão ruim quanto ele imaginava antes. E dentro desse planejamento, o livro fala de duas coisas importantes: mestria e prazer. O que é isso? Sim, a ideia é incluir de propósito no planejamento do dia atividades que tragam um senso, mesmo que pequenininho, de realização que eles chamam de mestria. Tipo, arrumar uma gaveta, pagar uma conta online, coisas assim. E também atividades que tragam algum prazer. Ouvir uma música que gosta, tomar um café sentindo gosto. O livro até sugere usar uma escala simples de 0 a 5 para avaliar o quanto de mestria ou prazer aquela atividade deu. Que legal. Ajuda a pessoa a redescobrir pequenas fontes de reforço positivo, sabe? Coisas que a depressão meio que apaga da percepção. É um jeito de reprogramar o cérebro para voltar a notar o que ainda funciona, o que ainda dá alguma satisfação, por menor que seja.
E para aquelas tarefas que parecem gigantescas, intransponíveis, tipo limpar a casa toda, procurar um emprego. Para essas, a técnica é a prescrição de tarefas graduadas. Basicamente, você pega a montanha e divide em morrinhos. Pega a tarefa enorme e quebra em passos bem pequenos, bem manejáveis. O exemplo da leitura no livro é ótimo. Se ler um livro inteiro parece impossível, comece lendo uma frase. Conseguiu? Ótimo. Amanhã, tenta um parágrafo. Depois, uma página. Cada passinho vencido é uma vitória. E cada vitória enfraquece a crença de não consigo. Faz muito sentido. Quebrar em partes menores. E tem mais uma técnica comportamental que achei curiosa. O ensaio cognitivo. O que seria isso? Imaginar fazendo tarefa. Exatamente. É como fazer um pré-jogo mental. A pessoa visualiza passo a passo ela mesma realizando uma tarefa que acha difícil ou que gera ansiedade. Durante essa visualização, ela tenta antecipar os obstáculos que podem surgir, tanto os práticos quanto os pensamentos negativos, não vou conseguir, vai dar tudo errado. E aí, já nessa visualização, ela planeja estratégias para lidar com esses obstáculos. Isso aumenta a confiança e a chance de sucesso na hora H, na vida real. Muito estratégico mesmo. E do lado cognitivo, das técnicas que mexem mais direto no pensamento, além do RDPD e do teste de realidade, que outras ferramentas o livro traz? Uma bem importante é a reatribuição. Pessoas deprimidas têm uma tendência forte a se culpar por tudo que dá errado, mesmo por coisas que estão totalmente fora do controle delas. Essa técnica ajuda a analisar de forma mais realista as causas de um evento negativo. Distribui a responsabilidade de um jeito mais justo, sabe? Entre fatores internos, o que eu fiz ou não fiz, fatores externos, o contexto, a ação de outros e o acaso. Isso deve aliviar uma culpa danada. Muito. O livro cita o caso de um gerente de banco que se sentia o único responsável por um empréstimo que deu problema. A terapia o ajudou a olhar o cenário econômico da época, as informações que ele realmente tinha na hora de decidir, enfim, a ver que a culpa não era só dele. Isso alivia uma carga enorme. Imagino. E a busca de soluções alternativas, para que serve? Essa ataca direto àquela sensação de beco sem saída que é tão comum na depressão. A pessoa olha para um problema e acha que não tem solução. Ou olha para uma situação e só consegue ver a interpretação negativa. A técnica estimula um brainstorming. Ok, essa é uma interpretação. Que outras existem? Mesmo que pareçam absurdas no começo, vamos listar. Ou, essa é uma solução possível. Que outras poderiam existir? Isso ajuda a flexibilizar o pensamento, a abrir portas que pareciam trancadas. Nossa, realmente. É uma caixa de ferramentas bem completa. E o livro bate muito na tecla de uma coisa. O trabalho de casa. Isso é tipo lição da escola. Não acaba na sessão. É mais que lição, o Beck depois até preferiu chamar de autoterapia ampliada. São as tarefas que o terapeuta e o paciente combinam na sessão para serem feitas entre uma sessão e outra. Preencher o RDPD, fazer aquele experimento comportamental que planejaram, praticar o planejamento de atividades, testar uma crença específica na rua. Mas por que essa insistência toda? A terapia principal não acontece ali, na hora da sessão? O argumento do livro, e que a prática confirma demais, é que a mudança de verdade acontece no dia a dia. A sessão de terapia é onde você aprende a usar as ferramentas, onde calibra os óculos, mas é na vida real, entre as sessões, que você aplica essas ferramentas e consolida a habilidade. É como aprender a tocar violão, sabe? A aula com o professor é fundamental, mas você só pega o jeito mesmo praticando sozinho em casa todo dia um pouquinho. Faz sentido. O livro até cita pesquisas da época, como uma de um cara chamado Maltzby, que mostravam uma correlação clara. Quem fazia as tarefas de casa tinha resultados muito melhores e mais duradouros na terapia. A prática leva à internalização, se não fica só na teoria. Entendi. Não basta entender, tem que fazer para a coisa mudar de verdade. E para a gente ir fechando essa nossa exploração desse livro tão importante, que outras informações relevantes ele traz? Bom, ele reforça algumas características da TCC que a gente já mencionou de leve,
A estrutura, por exemplo, cada sessão geralmente tem uma pauta, um plano do que vai ser trabalhado, o foco no presente, nos problemas atuais e, como a gente disse, a duração geralmente limitada. Limitada tipo, quantas sessões? Para casos de depressão sem grandes complicações, o livro original falava em algo em torno de 15 a 20 sessões. Mas o mais importante não é um número exato, é a ideia de que existe um processo com começo, meio e fim. Não é uma terapia para a vida toda, a princípio. Tem um horizonte. E a relação com remédios? A terapia cognitiva é contra a medicação? De jeito nenhum. O livro aborda isso de forma bem pragmática. Reconhece a possibilidade e, em muitos casos, a necessidade de combinar a TC com medicação antidepressiva. Inclusive, olha que interessante, ele descreve como usar as próprias técnicas da TC para ajudar o paciente a aderir melhor ao tratamento medicamentoso. Como assim? Ajudando a lidar com crenças negativas sobre os remédios. Remédio é coisa de louco, vou ficar dependente, ou com a frustração com efeitos colaterais, ou com a dificuldade de manter a rotina de tomar medicação. É bem prático. Legal isso. E a pergunta de ouro, né? Funciona mesmo? O livro mostrava que a ATC era eficaz, tinha evidências. Sim, e essa foi uma das grandes forças da TC desde o início. A preocupação com a comprovação científica. O livro apresenta dados de estudos feitos na época, comparando a TC com outras abordagens de psicoterapia e também com a medicação sozinha. E os resultados? Os resultados indicavam que a TC não só era eficaz, como em alguns estudos se mostrava comparável ou até superior à medicação para certos tipos e gravidades de depressão. E, muito importante, parecia ter uma taxa de recaída menor depois que o tratamento acabava. Essa base empírica, essa busca por validação através de pesquisa, foi crucial para a TC ganhar o respeito que ganhou e se espalhar pelo mundo todo. Impressionante mesmo. Então, se a gente fosse resumir a essência de tudo isso que o Beck e os colegas apresentaram nesse livro, qual seria a mensagem principal para quem nos ouve? Olha, eu diria que a mensagem principal é que nossos pensamentos não são só reações passivas ao mundo. Eles são, de certa forma, ações que moldam ativamente a nossa realidade emocional. E a TC oferece um caminho, um método prático e colaborativo para a gente aprender a observar esses pensamentos, a questioná-los e, quando necessário, a modificá-los. Principalmente aqueles padrões que causam sofrimento, como os da depressão. É quase como uma alfabetização emocional e cognitiva, sabe? Que dá a ferramenta para a gente ser mais agente da nossa própria mente. E mesmo para quem, infelizmente, não está passando por uma depressão clínica, conhecer esses mecanismos ainda tem valor, imagino eu. Com certeza absoluta. Entender como funcionam os pensamentos automáticos, as distorções cognitivas, como a gente interpreta as coisas. Isso é útil para qualquer pessoa. Ajuda a lidar melhor com o estresse do dia a dia, com aquela autocrítica que às vezes passa do ponto, sabe? Com aqueles dias em que o pessimismo bate mais forte, traz mais clareza, mais flexibilidade para o nosso jeito de pensar. Faz todo sentido. Para a gente encerrar, então, vamos deixar aquela provocação final, aquele pensamento para levar para casa, inspirado em tudo isso que a gente conversou. Que tal essa? Pense num pensamento negativo que costuma dar as caras na sua rotina. Talvez sobre trabalho, acho que não sou bom o suficiente nisso, sobre relacionamentos, vão me decepcionar de novo, certeza, ou sobre si mesmo. Eu devia ter feito diferente aquilo. Só como um exercício de curiosidade mental, bem no espírito da T. Qual seria uma outra forma de enxergar essa mesma situação? Uma forma talvez mais equilibrada, mais realista, ou simplesmente mais útil? Será que existe uma perspectiva alternativa escondida aí que você não tinha parado para pensar? Fica aí o convite. Colocar nossos próprios pensamentos automáticos sobre o microscópio. Amigo, uma boa reflexão para todo mundo.